Ok, pessoal. Então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo de campos magnetostáticos. E o conteúdo que vai ser visto, basicamente, será a lei circuital de Ampère. Tá? A lei de Ampère ela é análoga à lei de Gauss. Nós estudamos a lei de Gauss, servia para determinar o campo elétrico devido a uma distribuição simétrica de cargas elétricas. A lei de Ampère, pessoal, serve para determinar o campo magnético devido a uma distribuição simétrica de correntes. Tá? Então, a gente ainda precisa daquela simetria do problema para usar essa lei, a respectiva lei. Tá? Lá no campo elétrico, nós precisávamos de uma distribuição, ou era interessante usar a lei de Ampère, a lei de Gauss, quando nós tínhamos uma distribuição esférica, cilíndrica, né, um plano de cargas. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, a gente vai estudar aqui três casos. O campo magnético devido a uma corrente infinita, uma linha infinita, percorrida por corrente elétrica. O campo magnético devido a uma lâmina, ou seja, um plano infinito. E depois o campo magnético devido a uma linha de transmissão coaxial. Tá? Um cabo coaxial infinitamente longo. Que é esse cabinho aqui que eu trouxe para vocês. Quando chegar a hora aí da gente fazer a análise, eu passo para vocês darem uma olhada. Só para materializarem o que a gente está estudando aqui na teoria. Okay? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Esse último caso aqui, a linha de transmissão coaxial infinitamente longa, a gente vai fazer no quadro, tá? Não tem no material. Okay? Esse não é pegadinha, não vou fazer vocês copiarem em vão, tá? Não tem no material mesmo. Bom, o que diz a lei circuital de Ampère, pessoal? A lei circuital de Ampère estabelece que a integral de linha da componente tangencial de H em torno de um caminho fechado é igual à corrente líquida envolvida pelo caminho. Fazendo uma analogia lá com a lei de Gauss. Já vamos interpretar a lei de Ampère aí. Na lei de Gauss, quando nós tínhamos uma carga elétrica, por exemplo aqui, mais que, nós criávamos no entorno dessa carga elétrica uma superfície gaussiana. E nós criávamos essa superfície de tal forma que o campo elétrico que emanava da carga cortava essa superfície ou paralelo à superfície ou perpendicular à superfície. Nesse caso aqui, do exemplo, perpendicular à superfície. Ó. Tá? Então, essa era a lei de Gauss. Por que nós fazíamos isso? Criando uma superfície gaussiana, nós descobríamos qual era o fluxo que atravessava essa superfície e nós descobríamos quanto tinha de carga elétrica preso, encerrado dentro dessa superfície. Igualando as duas expressões, a da carga e a do fluxo, nós conseguimos descobrir a expressão para a intensidade de campo elétrico ou para a densidade de fluxo elétrico. Também pode ser o E, como pode ser o D. Tanto faz. Constante, que é a permissividade do espaço, né, livre, que relaciona as duas. Agora, na lei de Ampère, o que a gente tem? É análogo àquilo ali. A fonte de campo agora é uma fonte de campo magnético. A fonte de campo magnético é uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento. Okay? Então, se a gente tem uma corrente elétrica, pessoal, circulando por um condutor, obrigatoriamente nós temos no entorno desse condutor um campo magnético. Corrente elétrica num condutor gera campo magnético no seu entorno. Lembram como que a gente faz para descobrir qual é o sentido do campo magnético? Regra da mão direita. Né? O que diz a regra da mão direita? Polegar no sentido da corrente, os outros dedos indicam o sentido do campo. Então, se a gente estiver olhando essa figurinha aqui de cima, a gente vai enxergar o campo magnético aqui girando em sentido anti-horário. Né? Olhando de cima aqui o problema, o campo magnético está em sentido anti-horário. Bom, o que mais que a gente concluiu, pessoal? Das análises anteriores. Nesse caso aqui, ó, o módulo do campo elétrico, se eu mantiver a mesma distância do elemento fonte aqui de corrente, o módulo do campo magnético é constante.
Por que é constante? O campo magnético decai para uma linha infinita percorrida por corrente elétrica com o inverso da distância. Tá? Para um elemento de corrente, para um elemento fonte de corrente, decai com o quadrado. Para uma linha infinita, decai com o inverso da distância. Então, se eu escolho aqui um caminho amperiano, a gente chama. Aqui nós chamávamos de superfície gaussiana. Tá? Se nós definirmos um caminho aqui, ó, chamado caminho amperiano, que é equidistante da fonte aqui de campo magnético, que é a corrente elétrica, o módulo do campo magnético será o mesmo, será constante ao longo de todo o caminho. Por que isso é importante? Porque quando a gente for resolver a integral, a gente tira o campo magnético para fora da integral, da mesma forma que nós aqui para o campo elétrico. Nós escolhíamos uma superfície gaussiana que era equidistante da fonte de campo elétrico. Logo, aqui o campo elétrico ele era constante em módulo, em direção não, né? Porque aqui ele apontava para cima, aqui ele apontava para o lado, aqui ele apontava para o outro lado. Da mesma forma aqui, ó, o campo magnético ele aponta em diferentes direções. Mas se nós mantivermos a mesma distância da fonte de corrente, da corrente elétrica, fonte de campo magnético, nós temos um campo magnético que é constante. E mais, se nós fizermos a integral de linha desse campo magnético em torno desse caminho amperiano, ou seja, projetarmos o H ao longo desse caminho fechado aqui, né? Fizermos a integral de circulação de H, fizermos a integral de linha, caminho fechado de H, produto escalar dl, ou seja, projetamos o H ao longo dos dLs, né, que compõem esse caminho. E resolvermos essa integral, nós conseguimos descobrir quanto que nós temos de corrente elétrica passando por esse condutor. Tá? Então, lá na lei de Gauss, resolvendo a integral de fluxo, nós descobrimos quanto que nós tínhamos a carga. Aqui, resolvendo a integral de linha, nós descobrimos quanto que nós temos de corrente elétrica. Ok? Então, essa é a lei circuital de Ampère. Ok, pessoal? Similar à lei de Gauss, e ela é de fácil aplicação para determinar a intensidade do campo magnético quando a distribuição de corrente é simétrica. O que é uma distribuição de corrente simétrica? Uma linha infinita é uma distribuição simétrica, um plano é uma distribuição simétrica. Tá? A gente vai ver que o caminho coaxial aqui que nós vamos estudar é uma distribuição simétrica. Sempre que a gente tem alguma simetria em torno de um eixo, tá? Nós temos uma distribuição simétrica. Dá para aplicar quando a distribuição não é simétrica? Pode. Pode aplicar quando a distribuição não é simétrica, mas a gente não vai conseguir descobrir exatamente o campo vetorial. Aqui no caso da lei de Gauss, a gente consegue até determinar quanto tem de carga encerrado na superfície, talvez o módulo do campo elétrico, mas determinar a sua direção e sentido fica difícil. Aqui é a mesma coisa, se a distribuição não for simétrica, dá para aplicar também. Mas a gente não vai ter todo o potencial que a lei circuital de Ampère nos fornece, que é descobrir o campo magnético, vetorial ou a corrente elétrica encerrada pelo caminho. Okay? E é um caso especial da lei de Biot-Savart. Tá? A gente consegue partir aqui da lei de Ampère e chegar lá da lei de Biot-Savart. Bom, convenção. Convenção. É o sentido do polo norte da bússola. Se a gente pegar uma bússola e for colocando aqui no entorno do fio, o polo norte vai apontar no sentido dessas flechas aqui. Então se convencionou que o campo magnético está no sentido do polo norte. Tá? Tudo é convenção em física, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui, ó, na lei circuital de Ampère, que diz que a corrente envolvida é integral de linha fechada de HDL. A gente já estudou um teorema chamado teorema de Stokes. O que o teorema de Stokes faz, pessoal? Ele transforma uma integral de linha fechada numa integral de superfície. Porque uma linha fechada delimita uma superfície. Então, essas duas integrais têm relação entre si. Aqui eu estava fazendo, ó, a projeção do H ao longo de todo o caminho, que rotacionava. Né? Uma linha fechada está rotacionando. Então, essa integral de linha fechada pode ser reescrita como uma integral de superfície do rotacional de H. Então, o que é feito?
Eu calculo o rotacional do H, então eu já descubro a componente do H que está rotacionando e resolvo uma integral de superfície. Tá? Bom, por que isso é importante? Porque a gente vai comparar com o cálculo da corrente. Como que nós calculamos a corrente num condutor? A gente já viu, foi até cobrado na avaliação, né? Se eu tenho a densidade de corrente elétrica, essa aqui é a densidade volumétrica, produto escalar com a área, eu consigo descobrir, resolvendo essa integral aqui de superfície, quanto eu tenho de corrente elétrica passando num condutor. É o que está representado. Tá? Se eu conheço a densidade da corrente elétrica e multiplico pela área do condutor, densidade vezes área me dá corrente, eu consigo descobrir quanto que eu tenho de corrente elétrica circulando aqui por esse condutor. Ok? Comparando essas duas integrais, ó, aqui eu tenho uma integral de superfície e aqui eu tenho uma integral de superfície. Isso aqui é igual a corrente encerrada. Tá? Então eu posso comparar essas duas integrais. O elemento que está sendo integrado tem que ser igual nas duas integrais para que elas sejam iguais. Afinal de contas, as duas são integrais de superfície. Então eu vou chegar à conclusão que o rotacional de H é igual a J. Tá? Então o rotacional do vetor intensidade de campo magnético é igual à densidade de corrente elétrica. Se eu tenho corrente elétrica passando num condutor, eu tenho campo magnético rotacionando no seu entorno. Essa é a interpretação dessa equação aqui. É a mesma coisa que a primeira equação que nós vimos, que é a integral de linha fechada de HdL igual à corrente envolvida. Só está escrita de uma maneira diferente, de uma maneira vetorial ou pontual. Tá? Lá é a forma integral da lei de Ampère, e aqui é a forma pontual ou diferencial da lei de Ampère. E é chamada de terceira equação de Maxwell. Tá? Então, essa aí é a terceira equação de Maxwell. Ok? Se nós temos corrente elétrica, nós temos campo magnético rotacionando no entorno do condutor. É isso que a equação está dizendo. Bom, o que a gente tem que notar aí desse resultado? Nós tínhamos, pessoal, que para o campo elétrico, nós já havíamos deduzido a equação de Maxwell para o campo elétrico. O que dizia? Dizia lá que o rotacional do vetor intensidade de campo elétrico, alguém lembra? Igual ao que era? Zero. O que essa expressão aqui queria dizer? Queria dizer o seguinte: se vocês saírem de um ponto, derem toda a volta e voltarem ao mesmo ponto, a energia gasta é igual à energia recebida do campo. O trabalho realizado é zero. Tá? Essa equação aqui servia para dizer que o campo elétrico era um campo conservativo. Não sei se vocês lembram daquela analogia que eu fiz do ciclista pedalando, né, pedal acima. Né, toda a energia que ele gasta subindo, gasta do ponto de vista da energia potencial, tá? Ele recebe de volta descendo, né? Que vai se converter em energia cinética. A velocidade da bicicleta cada vez aumentando mais. Tá? Ele não precisa pedalar para descer o pedal, então ele consegue descansar. O campo gravitacional é um campo conservativo. O campo elétrico também é um campo conservativo. Se você se deslocar em cima de uma superfície equipotencial, o trabalho realizado é zero. Então, isso que quer dizer aquela expressão ali, o rotacional do vetor intensidade de campo elétrico igual a zero. Para o campo magnético, o rotacional do vetor intensidade de campo magnético não é zero. É a densidade de corrente elétrica. Isso significa, pessoal, que o campo magnético não é um campo conservativo. Se vocês saírem de um ponto e chegarem ao mesmo ponto, o resultado não vai dar zero. Tá? Vai dar J, que é a densidade de corrente elétrica. Então, em resumo, o caminho que vocês percorrem na integração influencia no resultado. Ok? Então, o campo não é conservativo, ou seja, há dependência do caminho de integração. É isso que quer dizer essa expressão. Bom, o que eu disse para vocês? Ó? Que a lei circuital de Ampère, a integral de linha fechada de H produto escalar dL é igual à corrente envolvida. Essa é a forma integral da lei de Ampère.
A gente pode escrever também que o rotacional de H é igual a J, ou seja, o rotacional do vetor intensidade de campo magnético é igual a densidade de corrente elétrica. Essa é a mesma expressão, só está escrita de uma maneira diferente, está escrita na forma diferencial ou pontual. Tá? E é a terceira equação de Maxwell. Perfeito? Então agora a gente vai usar essas expressões aí para determinar o campo magnético devido a algumas distribuições simétricas de corrente elétrica. Tá? Todo mundo assinou a lista de presença? Sim? Depois, no final da aula, eu entrego as provas para quem não recebeu ainda. Ok? Bom. Primeiro exemplo, então, corrente em uma linha infinita. Nós já deduzimos qual era o campo magnético devido à corrente em uma linha infinita. Lembrem que o primeiro exemplo que a gente fez, a linha era finita. Aí ficou lá um cosseno de alfa 2 menos cosseno de alfa 1. Ficou uma loucura lá a expressão. Depois nós fizemos o ponto A ir para menos infinito e o ponto B ir para mais infinito e transformamos essa linha numa linha infinita, percorrida por corrente elétrica. Né? E o resultado daquele cálculo foi intensidade de campo magnético igual corrente sobre 2πρ no sentido de Φ. Lembrando, no sentido de Φ, se essa linha está no eixo Z. Né? Então, o campo magnético e a corrente está subindo. Então, o campo magnético está rotacionando no sentido de Φ, sentido de crescimento do ângulo Φ. E ele é inversamente proporcional à distância do ponto em que eu estou analisando até o eixo que contém a corrente. Tá? Distância do ponto ao eixo que contém a corrente. Enchi a garrafinha d'água e esqueci de trazer. Brincadeira. Bom, primeiro passo, pessoal. Se eu quero calcular, então, o campo magnético aqui nesse ponto, devido a esse condutor filamentar percorrido por corrente elétrica, por uma corrente I. O primeiro passo é escolher um caminho amperiano que passe pelo ponto P e seja equidistante da linha. Que caminho amperiano é esse, então? Esse círculo aqui, ó, que passa pelo ponto P e é equidistante da linha. Por que eu escolho um campo equidistante da linha? Porque estando sobre um caminho equidistante da linha, porque estando equidistante dela, o ρ é constante. O ρ sendo constante, o módulo da intensidade do campo magnético é constante. Então, isso permite que eu tire o módulo do vetor intensidade do campo magnético para fora da integral quando eu for resolver a integral de linha. Tá? Por isso que é importante escolher um caminho amperiano que tenha uma simetria com a fonte de campo magnético, no caso a corrente elétrica. Tá? Nesse caso, então, nós escolhemos um círculo concêntrico centrado na origem aqui. Tá? Porque a corrente está alinhada com o eixo Z, passando pela origem. E o módulo de H é constante, se a gente ficar em cima desse caminho amperiano. Perfeito? Ok. Quanto que vale o H, pessoal? O H ele tem um módulo, direção e sentido. Né? O módulo dele eu chamei de Hφ. Eu coloquei aquele φ subscrito só para me lembrar que o H está no sentido de Φ. Porque quando a gente resolve o produto escalar aqui da lei de Ampère, ó, a informação do vetor desaparece. Né? Então, eu mantenho a informação do vetor aqui, ó, no subscrito. Só para me lembrar, ó, ele está girando no sentido de Φ. Se a gente voltar aqui na figura e analisar, ó, ele está girando no sentido de crescimento do ângulo Φ. Então, ele está girando no sentido de Φ. Então, é um H vezes um Φ. Ok? Eu chamei de Hφ vezes Φ. E o dl, pessoal, quanto que vale o dl? Quanto que vale esse deslocamento diferencial aqui, ó? É um arco de circunferência. Quanto que vale esse arco de aqui infinitesimal no ângulo? Então, é ρ de Φ. Ρ de Φ me dá o dl. Ok? Então, descobri já qual é o comportamento do H e descobri quanto que vale o deslocamento diferencial. Ou infinitesimal, como vocês quiserem chamar. Aplicando a lei de Ampère, o que ela nos diz?
que a corrente envolvida é igual à integral de linha fechada de HDL. Nesse caso, se eu escolher esse caminho aqui, ó, quanto que vale a corrente envolvida por esse caminho? Está ali no problema já a resposta. Quanto tem de corrente elétrica passando por dentro daquele caminho ali? I. Tá? Então está passando I amperes por dentro desse caminho amperiano. Por isso que está escrito assim aqui, ó, corrente envolvida igual a I, integral de linha fechada de HDL. O que é o H? É Hφ no sentido de Aφ. Produto escalar, o que é o DL? Rho de φ no sentido de Aφ. Quando eu faço esse produto escalar aqui, ó, Aφ, produto escalar Aφ, quanto que dá o resultado? Módulo do primeiro, 1. Módulo do segundo, 1. Cosseno do ângulo entre eles. O ângulo é 0. Cosseno de 0, 1. Então, Aφ, produto escalar Aφ, dá 1. Certo? Como a gente está em cima do caminho amperiano, que é equidistante da linha, eu posso tirar esse módulo do H aqui para o lado de fora da integral. O que mais que eu posso fazer? Como o raio é constante, eu estou equidistante da linha, eu também posso tirar o raio para fora da integral. Então, vai ficar ρ, Hφ, integral de todo o caminho amperiano. De φ, φ igual a 0 até 2π. E isso vai dar 2π ρ Hφ. Perímetro vezes campo magnético. Tá? 2π raio, 2π ρ Hφ. Beleza. Comparando isso com isso, ó, eu vou isolar o Hφ. Vou passar o 2π ρ dividindo. H vai ser igual a I dividido por 2π ρ. Lembrando, ó, o H estava no sentido do Aφ. Então, eu coloquei o Aφ aqui. Ó. Essa expressão nós havíamos deduzido na aula passada. Enchemos, eu acho que 2 quadros para deduzi-la. Tá? Usando a lei de Ampère, a gente resolveu ela em uma linha. Tá? Então, esse é o potencial da lei circuital de Ampère. Quando a distribuição é simétrica, uma linha infinita é simétrica. Se fosse uma linha finita, não seria simétrica. Mas uma linha infinita é simétrica. Tá? O campo ele é sempre radial. Na verdade, tem uma simetria de um cilindro, né, no entorno do condutor. Se ele fosse finito, não seria sempre cilíndrico. Tá? Mas como a linha é infinita, a simetria é sempre cilíndrica nesse caso. Beleza. Então, descobrimos a expressão que já foi deduzida na aula passada. Chegamos à mesma expressão. Quem é que não assinou a presença aí? Eu vi que chegaram alguns atrasados. Manda para trás ali. Beleza. Para uma lâmina infinita agora, alguém pode dizer, tá, mas vai calcular para um plano, corrente num plano. Quando que eu vou ter corrente circulando num plano? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Tá? Não usei a lei de Ampère aqui nesse caso, até usada para projetar o transformador, tá? Mas não exatamente como a gente vai fazer aqui nesse exemplo. Eu trouxe aqui para vocês só para mostrar um transformadorzinho que foi montado por mim há alguns anos atrás. Era usado naquele conversor que eu mostrei na aula passada. Lembram daquela fonte CA? Que gerava distorções nas formas de onda para ensaiar equipamentos de aviação. Esse transformadorzinho foi usado lá, tá? Para fazer a isolação entre o estágio de entrada e o estágio de saída da fonte. Bom, se vocês olharem o transformador, vocês vão ver que tem um primário, que é o fiozinho verde aqui, e o secundário, que é o fio que está com a fita isolante, aqui o fio preto, então, vamos chamar assim. Se vocês olharem o fio preto, pessoal, ele é composto de um monte de fiozinhos finos. E quando eu enrolei esse fio no entorno aqui do carretel, do núcleo, eu deixei os fios um do lado do outro. Então, ficaram assim, ó. Tem uma maçaroca de fios, tá, compondo o condutor. E quando eu vou enrolar, eu enrolo esses fios todos em paralelo, assim, ó. Formando uma espécie de um plano de fios condutores.
Por que foi feito isso? Para melhorar o acoplamento do transformador entre o primário e o secundário. Tá? O secundário, que é esse fio mais grosso, ele ficava por cima do primário. E ele era um plano, então, que abraçava todo o carretel do centro aqui, né, desse núcleo magnético. Então, melhorava o acoplamento. Ficou um transformador muito bom. Na verdade, ficou bom até demais. Eu precisava até piorar ele um pouquinho para funcionar o conversor. Eu precisava de dispersão. A gente vai ver o que é isso mais para frente. Tá? Então, só para vocês olharem, um exemplo aqui de corrente em um plano. Tá? Vocês olharem os fiozinhos, eles estão todos em paralelo. Nesse exemplo aqui, o plano é infinito. Ali o plano é finito. Tá? O que é um plano infinito? É o que se estende em todas as direções. Nesse caso aqui, o plano foi posicionado sobre o plano XY, ou seja, em z igual a 0. Tá? Então, ele se estende aqui para x, menos a x, para y e menos a y. Bom, esse plano, pessoal, tem uma densidade superficial de corrente K. Tá? Lembra o que é a densidade superficial de corrente? É a corrente distribuída ao longo da largura do plano. Tá? Então, eu posso ter mais corrente aqui no meio do que nas bordas, ou o contrário, eu posso ter mais corrente nas bordas que no meio. Quem me diz isso é o K, que é a densidade superficial de corrente elétrica. Nesse caso aqui, o K, ó, ele tem um módulo K e aponta para AY. Então, a corrente elétrica ela está circulando nesse plano de menos AY para mais AY. E ela está homogeneamente distribuída nesse exemplo. Ou seja, a quantidade de corrente que eu tenho aqui nessa porção do plano é igual à quantidade de corrente que eu tenho aqui no meio, que é igual à quantidade de corrente que eu tenho aqui nessa outra porção do plano. Tá? A corrente está homogênea. Ok? E está apontando no sentido de mais AY. Bom, como o plano é infinito, pessoal, eu não consigo escolher um caminho amperiano que seja infinito. O que seria um caminho amperiano infinito? Eu teria que englobar todo esse plano aqui, ó. Criar um caminho aqui no entorno do plano que fosse infinito. Não dá para fazer isso. Não tem problema. Como a distribuição de corrente é simétrica, se eu analisar aqui, analisar lá, vai dar no mesmo. Então, eu posso pegar só um pedacinho do plano e considerar a corrente que está passando só por dentro desse caminho. Nesse caso, o caminho amperiano tomado não é um círculo. Tá? Não é um círculo. É um retângulo. Por que é um retângulo? A gente vai ver agora aqui na sequência por que foi escolhido um retângulo. Mas basicamente porque o campo magnético aqui na parte superior do plano está vindo no sentido de AX. Se vocês usarem a regra da mão direita, ó, corrente, polegar no sentido da corrente. Os outros dedos indicam o sentido do campo. Aqui em cima do plano a corrente está vindo em direção... A corrente não. O campo magnético está vindo em direção a vocês. E na parte de baixo do plano, o campo magnético está indo na direção de menos AX. Ou seja, está entrando aqui no plano do quadro. Na parte de cima, então, desse plano, a corrente está saindo do plano do quadro. Na parte de baixo, a corrente não, o campo magnético. Na parte de baixo desse plano, o campo magnético está entrando no plano do quadro. Tá? Vou provar isso para vocês agora no próximo slide. Então, foi tomado esse caminho amperiano aqui. Ó. Aqui na vertical, ó, no sentido de Z, eu não tenho campo magnético. Eu só tenho campo magnético no sentido de X e de menos AX. De AX e menos AX. Então, aqui, ó, quando eu fizer o produto escalar desse deslocamento com a intensidade de campo magnético, o resultado vai dar 0. Mesma coisa aqui atrás. Ó. Quando eu fizer aqui de 1 para 2. Quando eu fizer de 3 para 4, o produto escalar também vai dar 0. Só não vai dar 0 quando eu for resolver a integral aqui de 4 para 1 e de 2 para 3. Tá? O caminho amperiano, então, nesse caso, é um caminho retangular. E agora a gente vai ver que realmente o campo magnético ele é paralelo ao plano, sendo perpendicular ao sentido da corrente elétrica. A corrente elétrica está indo para Y. Se eu usar a regra da mão direita, eu vou ver que o campo magnético está vindo aqui para X. Tá? Então, ele é perpendicular à corrente elétrica. Bom, eu vou mostrar logo na sequência. Tá? Quanto que eu tenho de corrente elétrica passando aqui por dentro desse caminho que eu escolhi? Esse caminho está encerrando uma corrente elétrica. Eu escolhi um caminho e tem uma corrente passando por dentro.
Quanto que vale essa corrente aqui? É a densidade de corrente elétrica vezes a largura do caminho. Então, é a fatia de corrente que está passando aqui por dentro. Ó. Quanto que vale essa fatia de corrente que está passando aqui por dentro? Densidade vezes a largura. Tá? Porque só tem largura, né? Não tem altura. Vezes a largura. Então, a corrente envolvida pelo caminho amperiano que nós escolhemos aqui é K, que é a densidade superficial de corrente, vezes essa largura, vezes B. K vezes B. Então, eu já descobri quanto que vale a corrente envolvida. Agora, eu tenho que resolver essa integral aqui. Integral de HDL. Ok? Para todo o caminho fechado. Bom, o que eu vou fazer aqui nesse exemplo? Eu acho que eu vou até desenhar no quadro. Vou deixar o slide aqui, mas eu vou desenhar no quadro para a gente ir por partes. Eu vou olhar o plano de frente. Ó. Vou olhar aqui a partir do eixo Y, esse plano. Ó. Vou olhá-lo a partir do eixo Y. Então, a corrente está vindo em minha direção. Tá? Então, eu tenho aqui o eixo Y. E aqui está o plano. Ó. E a corrente vem vindo em minha direção. Ela está circulando no sentido de AY. Bom, eu vou fazer de conta, pessoal, que esse plano tem 2 condutores. Então, eu vou colocar um condutor aqui. Da mesma forma como é o plano desse transformador que eu está passando para vocês. Aí. São vários fiozinhos em paralelo. Aí eu vou colocar um outro condutor aqui. Ó. É como se eu tivesse fatiado. Tenho 2 condutores, eu vou ter outros 2 aqui do lado depois. Ó. Vou ter outros 2 aqui do lado. Do lado de cá eu também vou ter condutores. Juntando todos os condutores, eu reconstruo o plano. Peguei 2 inicialmente, então. Esse cara e esse cara. Como é o campo magnético, pessoal, gerado por um condutor? Vamos usar aí a regra da mão direita. O campo magnético, usando a regra da mão direita, está circundando no entorno desse condutor em sentido anti-horário. Então, eu tenho um campo magnético aqui no entorno desse cara. Ó, em sentido anti-horário. Tá? Tem um H vindo para cá. Se eu pegar esse outro condutor aqui, ó, eu também tenho um campo magnético girando em sentido anti-horário. Então, aqui em cima, o H está vindo para cá. Na verdade, é um DH, né? Só devido a um elemento do plano. DH. Aqui embaixo, direita. Aqui na figurinha, ó, foi considerada a sobreposição entre eles. Ó. Então, se eu pegar esse condutor ó, e analisar naquele ponto, ó, ele está gerando aquele campo lá, ó, DH1. Regra da mão direita. Ó. Polegar no sentido da corrente, os outros dedos indicam o sentido do campo. Lá naquele ponto eu tenho DH1. Se eu pegar esse outro condutor, eu tenho esse campo aqui para baixo, ó, DH2. Esses 2 campos, pessoal, vão se anular no sentido do eixo Z. Né? Esse aqui puxa para cima e esse aqui puxa para baixo, eles se anulam. Sobra só uma componente no sentido de AX. Então, devido a esses 2 condutores, aqui nesse ponto, o campo magnético está indo para a esquerda. E aqui embaixo, mesma coisa, a regra da mão direita, ó, DH2, para esse outro, DH1, no eixo Z os campos se anulam e sobra só no sentido de menos AX. Se eu colocar outros 2 condutores aqui do lado, ó, vai dar mais um campo aqui e mais um campo aqui. Mais outros 2 condutores, mais um campo para lá, mais um campo para cá. O campo magnético ele nunca consegue fazer a volta e descer.
se esse plano for infinito. Tá? Porque as componentes no sentido do Z sempre se anulam. Então vai sobrar, ó, acima do plano, um campo magnético no sentido do eixo X, crescente. E abaixo do plano, um campo magnético no sentido do eixo menos X, tá? Ou menos AX. Por isso que é dito aqui, ó, o H ele tem dois valores diferentes, dependendo se eu estou analisando para Zs positivos ou para Zs negativos. Se eu estou analisando para Z positivo, Z maior que zero, ou seja, estou acima do plano, o H ele tem um módulo, Hx, no sentido de Ax. E se eu mantiver a mesma distância do plano, o campo não enfraquece. Na verdade, a gente vai ver que o campo para um plano não enfraquece nunca, não depende da distância. Tá? Mas se eu mantiver sempre a mesma distância, partindo lá daquele princípio da simetria, se eu mantiver a mesma distância, o H é um módulo Hx que não varia. Tá? E aponta no sentido de Ax. Na parte de baixo do plano, o H, o módulo, é o mesmo, não varia, e aponta no sentido de menos Ax. Agora sim, ó, vou resolver aquela integral de HDL. A integral de HDL ela tem 4 caminhos diferentes. Que caminhos são esses? De 1 para 2. O DL aqui, pessoal, vale quanto de 1 para 2? Esse caminho aqui, ó, sistema de coordenadas cartesianas. É mais dz no sentido de az. O caminho é positivo. Os limites da integral que vão dizer que a gente está percorrendo em sentido contrário. Tá? Mas está no sentido de az esse caminho. Esse caminho está em qual sentido? É Ax. Az de novo e Ax de novo. Ora, quando eu fizer a integral aqui do caminho 1 até o 2, eu vou estar fazendo um produto escalar de H, que está no sentido de Ax ou de menos Ax, tanto faz, com dl que está no sentido de az. O que acontece quando eu faço esse produto escalar? Ax com az, zero. Tá? Então a integral aqui, ó, vai dar zero. A integral aqui, ó, também vai dar zero. Só não vai dar zero aqui. Nem aqui, nem aqui. Aqui quanto que vai valer a integral, ó, quando eu saio de 4 para 1? Eu vou sair de b igual a zero e vou até de x igual a zero e vou até x igual a b. Né? Eu me desloquei b, ó. dH, no sentido de Ax. E aqui embaixo eu vou sair de b e vou até zero. Né? Então vou me deslocar uma distância menos b. E aqui quanto que vale o h? Hx no sentido de menos Ax. Então resolvendo essa integral, pessoal, ó, a primeira integral de 1 até 2 vai dar zero. A segunda integral de 2 até 3, que é essa aqui, ó, o h está no sentido negativo e o deslocamento também está no sentido negativo, quando eu coloco nos limites a integral. Então vai ficar menos hx vezes menos b. O terceiro caminho dá zero, que é esse aqui, de 3 até 4. E o quarto caminho não dá zero, dá hx vezes b, resolvendo a integral. O que eu vou chegar então? Que essa integral de linha fechada de HDL é 2hxb. Ó, menos com menos dá mais, então hxb mais hxb dá 2hxb. E o que eu vou fazer? Eu vou comparar esse resultado com a corrente encerrada que nós já havíamos determinado, que era K vezes B. Que é a corrente que passa por dentro, aqui, a fatia de corrente que passa por dentro do caminho amperiano. E o resultado vai dar isso. Ó. Quando eu comparar o KB com 2hxb, eu vou chegar à conclusão. Estou olhando em cima do plano. Tá? Olhando aqui em cima. O ponto P está aqui em cima. O H, então, vai valer 1/2 de K. Vai cortar os B's e vai passar o 2 dividindo. Então, aqui que está a independência, ó, do caminho amperiano. Ó. Apesar do caminho amperiano ser finito, quando eu comparo as duas expressões, o B se cancela. E o A se cancelaria também, se fosse o caso. Tá? Mas, para esse exemplo aqui, a integral que é ao longo do A, ao longo do eixo Z, já dá zero. O que nós chegamos à conclusão, então? Que a intensidade do campo magnético é um meio da densidade de corrente elétrica superficial. Tá? Bom, o H, pessoal, relembrando, se eu estou acima do plano, o H aponta no sentido de Ax. Por isso, mais 1/2 de K no sentido de Ax para Z maior que zero. Se eu estou abaixo do plano,
Ó, aqui o H no sentido de AX, ó, saindo do plano do quadro. Se eu estou abaixo do plano, o H, usando a regra da mão direita, a gente consegue concluir isso, aponta no sentido de menos AX, entrando no plano. Tá? Entrando no plano do quadro aqui, ó. Por isso, menos 1/2 de K no sentido de AX. O que a gente nota aqui nessa expressão? Que a intensidade do campo magnético independe da distância ao plano, se o plano for infinito. Lembram do vetor intensidade de campo elétrico devido a um plano? Dependia da distância a intensidade do campo elétrico para um plano infinito? Não dependia da distância. Tá? Porque as linhas de campo elétrico saíam todas paralelas entre si e não ficavam mais enfraquecidas conforme eu me afastava, elas não se afastavam umas das outras, elas seguiam todas paralelas. Então a intensidade do campo elétrico era sempre a mesma, independente da distância ao plano. Para o campo magnético é a mesma coisa. E a equação é bem parecida. Tá? A equação é bem parecida. Lá era densidade superficial de carga sobre 2ε0, se não me engano. Aqui então é densidade superficial de corrente elétrica sobre 2. Tá? Uma maneira mais elegante de escrever essa solução aqui, para não ficar com duas respostas, é escrever assim, ó, que o H é 1/2 de K produto vetorial AN, onde o vetor AN, pessoal, é o vetor perpendicular ao plano que aponta do plano em direção ao ponto de interesse. Então, se o ponto de interesse está acima do plano, ó, vou fazer o produto vetorial de K com AN. Saio daqui e vou para lá. Tá? Eu estou multiplicando esses dois vetores, ó, o K que está para cá com o AN que está aqui para cima. O resultado vai apontar no sentido aqui do meu polegar. Está apontando para AX. Então, se o ponto está acima do plano, é mais 1/2 de KX. Se o vetor unitário apontasse para baixo, eu faria o produto daqui para cá. É a regra do tapa. De K para AN. E o campo estaria entrando no plano do quadro. Então, seria menos 1/2 de K a X. Tá? Então, aqui é só uma maneira mais elegante de escrever o vetor intensidade de campo magnético devido a um plano infinito percorrido por corrente elétrica. Okay? Independe da distância. A intensidade do campo magnético é a mesma, se o plano for infinito. Por quê? Porque as linhas de campo elas nunca conseguem fazer a volta no plano. O plano é infinito, quando ela tenta fazer a volta, vem outra linha e anula ela. Essa tenta fazer a volta, vem outra linha e anula ela. Então, eu só tenho componentes paralelas ao plano. Que é o que eu tentei representar aqui. Ó. Tá? Eu só tenho componentes que são paralelas ao plano. Dúvidas? Não? Ok. Então, vamos resolver esse exemplo aí. Ó. Uma linha de transmissão coaxial infinitamente longa. Eu trouxe aqui, pessoal, para vocês uma linha de transmissão. Eu vou desenhar ela no quadro, mas eu quero que vocês interpretem o que é cada parte da linha que eu vou desenhar. Tá? Eu vou apagar aqui e vou fazer a representação do problema. Então, essa linha, ela tem um condutor no meio, tem um fiozinho no meio. Vou desenhar um pouquinho maior. Esse fiozinho é maciço. Tá? Esse fio interno tem raio A. Aí aqui eu tenho um material isolante, que eu não vou pintar. Poderia ser, no nosso exemplo aqui, é indiferente, tá? Mas vai ser o ar. Então eu tenho um material isolante aqui, no entorno desse fio. E aqui do lado de fora eu tenho uma formando um condutor externo. Tem um condutor externo aqui, ó.
material, pode ser de cobre, pode ser de outro material também. Então aqui é um outro condutor, também maciço. O raio desse segundo condutor, da parte interna dele, vale B. E a espessura dele vale T. Tá? Depois eu tenho um material isolante aqui pelo lado de fora de novo. Tá? Então essa é a nossa linha de transmissão. Vocês deem uma olhada aí na nossa linha de transmissão. Eu tentei desenhar aqui no quadro tudo que a gente tem aqui nesse fio. Tá? Beleza. Esse problema, pessoal, ele está pedindo para a gente determinar o campo magnético aqui dentro do condutor, como é o campo magnético aqui dentro, como é o campo magnético entre os dois condutores, como é o campo magnético dentro do segundo condutor e como é o campo magnético fora da linha. Tá? Então eu quero saber quanto que vale o campo magnético aqui, aqui, aqui e aqui. Então esses são os pontos de análise. Dentro do primeiro condutor, entre os dois condutores, ou seja, no material isolante, dentro do segundo condutor e fora do segundo condutor, ou seja, no ar ou no material isolante que tem do lado de fora. Ok? Bom, o problema diz ainda, pessoal, que eu tenho uma corrente I saindo nesse condutor. Ó. A corrente I está saindo aqui. Ó. Então aqui eu tenho uma corrente distribuída no condutor. É homogênea. Tá distribuída homogeneamente no condutor. E ela está saindo do plano. A corrente que está saindo aqui do plano está voltando pelo condutor de fora. Então aqui eu tenho a mesma corrente I, ó, só que apontando para dentro. Ou poderia desenhar ela apontando para fora e dizer que estava no sentido de seria menos I. Então a corrente está vindo por aqui, está alimentando a carga e está voltando pelo condutor de fora. Tá? Essa linha de transmissão está ligando uma fonte de energia a uma carga. Tá? E a corrente também está homogeneamente distribuída. Perdão. Homogeneamente distribuída no entorno, em toda a área do condutor. Como se fosse corrente contínua. Corrente alternada não é bem homogênea. Corrente contínua é. Beleza. Eu tenho, então, 4 casos. Que casos são esses? Para fazer análise. O primeiro caso é... e detalhe. Esse fio, pessoal, ele está alinhado sobre o eixo Z. Então eu tenho o eixo Z aqui saindo do plano. Ó. E eu tenho o fio, ele foi colocado aqui, ó. Aqui está a linha de transmissão, ó, sobre o eixo Z. Então eu estou olhando esse problema de cima. Tá? Eu estou enxergando ele de cima. O eixo Z está aqui, saindo do plano do quadro. Tá? Então eu tenho 4 casos. O primeiro caso, eu tenho ρ menor que A. Esse primeiro caso estou analisando dentro do primeiro condutor. Tem o segundo caso, que é nesse intervalo aqui, ó, de A até B. Então eu tenho A menor ou igual que B. O terceiro caso é dentro do segundo condutor, de B até B mais T. Tá? Então eu saio de B, menor que ρ, e vou até B mais T. E o terceiro caso eu estou analisando fora de toda essa linha de transmissão.
Então, eu estou analisando para ρ maior ou igual a B mais T. Tenho esses 4 casos para analisar. Perfeito? Vamos lá, então. Primeiro caso. ρ menor que A. Estou dentro do condutor. Tá? Onde é que está a minha superfície gaussiana? Não. Meu caminho amperiano aí. Deixa eu ver se tem uma outra cor de giz aqui. Tem. Meu caminho amperiano, pessoal, está aqui, ó, passando pelo ponto de interesse. Tá? Aqui está o caminho amperiano. Esse caminho amperiano tem um raio ρ. Depois a gente vai criar um caminho amperiano aqui, um caminho amperiano aqui e um caminho amperiano do lado de fora de tudo. Tá? Então, primeiro eu criei, devido à simetria do problema, o caminho amperiano é uma circunferência centrada no eixo Z. Porque, afinal de contas, a linha de transmissão está centrada no eixo Z. Tá? E o campo magnético, usando a regra para onde é que o campo magnético aponta, pessoal. Ó, corrente está saindo do plano, do quadro aqui. Ó. Então, o campo magnético ele está girando em sentido anti-horário. O campo magnético aqui ele está assim, ó, apontando para cá, aqui em cima, apontando para cá, aqui embaixo, apontando para baixo aqui. Aí está o campo magnético. Ó. Ok? Do ponto P aqui, especificamente, ele está apontando para baixo. Então, o H vetorial, ele é um H φ no sentido de Aφ. Tá? Ele está circundando o condutor no sentido de Aφ. Perfeito? Beleza. Pessoal, para usar a lei de Gauss, a lei de Ampère, lembrando que a lei de Ampère, nós temos que a corrente envolvida é uma integral de linha fechada de H, produto escalar dl. O H nós já descobrimos quanto que vale. Hφ no sentido de Aφ. Como eu mantenho sempre a mesma distância quando eu me desloco em cima do caminho amperiano, o módulo do H não muda. Tá? Então o módulo do H é sempre o mesmo. E ele está circundando no sentido de Aφ. Tenho que descobrir quanto que vale o dl. Quanto que vale o dl nesse caso aí? Isso aí. Rho de φ. O que mais? No sentido de Aφ. Tá? Rho de φ no sentido de Aφ. Estou me deslocando aqui, ó. Sentido anti-horário, ó. O raio é ρ e o ângulo que eu me desloco é dφ. Né? Que é o pequeno incremento infinitesimal que a gente dá no ângulo. É um arquinho de circunferência, o dl. O dl é só um pedacinho aqui, ó. Isso aqui é o dl, ó. Então é ρ dφ. Ok? Beleza. O que mais que eu preciso, pessoal, para usar a lei de Ampère? Para calcular a corrente envolvida, a gente usa a integral de superfície da densidade decorrente produto escalar com a área. Eu tenho que descobrir quanto que vale o J. Quanto que vale a densidade decorrente. Aqui, ó. Se eu disser que a corrente é homogênea a corrente, homogeneamente distribuída ao longo de todo o condutor, ela não está mais nas bordas, ela não está mais no meio, ela está homogeneamente distribuída. Como que eu posso calcular o J? Conhecendo a corrente, conhecendo as dimensões desse condutor,
Como que eu posso calcular a densidade decorrente? Divide pela área, né? Divide pela área, tá? Então, J é a corrente total dividido pela área. Eu só pude fazer isso direto, pegar a corrente total e dividir pela área, porque o J é homogêneo no condutor. Ok? É o que nós assumimos aqui para resolver esse problema. Se não fosse, a gente ia ter que resolver uma integral. Então, nesse caso, vai ficar I. Quanto que é a área do condutor interno? Quanto que é a área daquele condutor interno? Π vezes A ao quadrado. Beleza. Então, agora vamos resolver essa primeira integral aqui, ó. Que diz a integral de linha fechada de H produto escalar dl vai ser igual ao quê? Vai ser uma integral de linha fechada. O H é Hφ, no sentido de Aφ. Produto escalar dl. Rho de φ, no sentido de Aφ. Ah, boa pergunta. Isso é um vetor, né? Isso é um vetor. Para onde que a corrente está indo lá? Isso. No sentido de AZ, ó. Observação. Faltou definir. Isso aqui é um vetor. Aponta no sentido de AZ. Daqui a pouco a gente vai usar ele. Então eu vou resolver essa integral, ó. O que é essa integral de linha? É uma integral de φ igual a zero, mas antes disso eu vou tirar o que é constante para fora. O Hφ é constante, porque a gente está em cima do caminho amperiano. O ρ é constante, porque nós estamos em cima do caminho amperiano. A distância é a mesma. Integral de φ igual a zero até 2π de dφ. E a gente vai chegar à conclusão que isso aqui é 2π ρ Hφ. Resolvemos a primeira integral. Posso apagar isso aqui, pessoal? Os casos aqui? Deixa eu apagar esse monte de vetor aqui que eu desenhei também, só para não poluir. Beleza. Agora, quanto que é a corrente encerrada? A corrente encerrada é uma integral de superfície da densidade decorrente produto escalar com a área. Eu esqueci de tomar nota ali. Quanto que vale a área, pessoal, aqui nesse caso? Quanto que vale o ds? É a área de um elementozinho infinitesimal aqui, ó. Aqui dentro, né, no caso. Só desenhei do lado de fora aqui porque é maior. Quanto que vale esse comprimento? D ρ. E esse comprimento? Rho de φ. Então, ds d ρ. Para onde? Sentido de AZ. Tem esse carinha aqui também, ó. Eu defini o dl e tinha esquecido de definir o ds. Bom, e o J é aquilo lá, ó. Então, pessoal, a corrente encerrada de superfície. Quando eu fizer o produto escalar do J com o ds, o que vai acontecer com os AZs? AZ, produto escalar AZ. 1. Então, vai ficar I
sobre πa², ρ de ρ de φ. E aqui as variáveis de integração, ó, são de ρ e de φ. Tá? Vamos aqui para o outro lado de novo. A corrente encerrada. O que é constante aqui nessa integral? O I sobre πa² é constante. Então, vou tirar para fora da integral. I sobre πa². Vai ser uma integral dupla de quê? De ρ de φ. Ρ de ρ de φ. Beleza. O φ vai de quanto a quanto para eu calcular toda a área? 0 a 2π. O φ, então, vai de 0 a 2π. E o ρ vai de quanto a quanto? Aí que tá. Vai de 0 até o raio da superfície gaussiana. Qual é o raio da superfície gaussiana? Ρ. Ó, o raio da superfície gaussiana. Superfície gaussiana não. Amperiano. Tá? O raio do caminho amperiano é ρ. A integral iria até a A se a superfície, se o caminho amperiano estivesse exatamente na borda do condutor. Não está. Ele está um pouco mais para dentro. Então é até ρ. Isso aqui vai dar o quê? I sobre πa², que multiplica ρ² por 2, de 0 a ρ, que multiplica φ de 0 a 2π. Eu vou vir aqui para baixo. Ó. Logo, não, aqui cabe ainda. Isso aqui vai dar o quê? I πa², ρ², 2π. Então, vai ficar 2π vezes I vezes ρ² dividido por πa² vezes 2. Isso? 2π vezes I no numerador, vezes ρ², denominador. πa², 2. Então, vai cortar esse 2π com esse 2π. E eu vou chegar à conclusão que a corrente encerrada vai ser I vezes ρ² dividido por a². O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que igualar os dois resultados, é o que diz a lei de Ampère. A corrente encerrada é igual à integral de circulação de H. Tá? Vou igualar, então, os dois resultados. I ρ² sobre a² é igual a 2π ρ Hφ. E vou isolar o H, que afinal de contas é o H que eu quero calcular. H vai ser... dá para cortar esse ρ² com esse ρ. Eu vou escrever na forma de vetor. I vezes ρ sobre 2π e então quanto que vale o campo magnético no interior do primeiro condutor. Isso é no interior do condutor. Pessoal, observem o seguinte, ó. Conforme afastando aqui do eixo Z, ó, preste atenção. Conforme eu vou me afastando do eixo Z, o que vai acontecendo com a intensidade do campo magnético? Vai aumentando, ó.
A distância do eixo Z está aqui, ó, ρ. Por que aumenta? O campo magnético não decai com quadrados da distância, com o inverso da distância? Por que nesse caso está aumentando? Porque cada vez eu estou pegando mais corrente, ó. Mais corrente, mais corrente, mais corrente. Eu não estou conseguindo me afastar da fonte de corrente. Né? Cada vez que eu aumento o caminho amperiano, eu abraço mais corrente, eu tenho mais corrente encerrada, até que eu vou chegar num limite. Né? O limite é a borda do condutor. Quando eu estiver aqui do lado de fora, ó, quanto que vale a corrente I aqui do lado de fora? Vale I. Quanto que vale a corrente? Vale I. Né? Ela está toda presa aqui nesse condutor. Isso. É o primeiro caso. Rho menor que A. Agora a gente vai para o segundo caso. Ok? Posso apagar daquele lado lá? Posso? Agora vai ficar mais rápido, tá? A solução. Primeiro aí que é o mais... Primeiro e o último são os mais demorados. O segundo caso, pessoal. Nós vamos fazer a análise agora para esse ponto. O caminho amperiano, então, agora está aqui, ó. Tá? O caminho amperiano está entre os dois condutores. Ok? Então, vamos lá. Caso 2 era 0 menor ou igual a ρ. Não. A menor ou igual a ρ menor que B. Esse é o segundo caso. Beleza. Vamos ver aqui. Quanto que vale o DL, pessoal? Quanto que vale o deslocamento diferente aqui? O ρ de φ. No sentido de AφI. Mesma coisa. Não mudou nada. Tá? O ρ de φ no sentido de AφI. E quanto que vale o H? Se eu me deslocar em cima do caminho amperiano, eu mantenho sempre a mesma distância com relação ao eixo Z. O módulo do H varia? Se eu mantenho a mesma distância da fonte de corrente, o módulo do H varia? Não varia. Tá? Bom, se não varia, eu posso dizer que ele é uma constante, H, que está circundando a direita, ó, no sentido de φ. Então, Hφ no sentido de AφI. Se eu for resolver a integral, então, de linha fechada de HdL, e vocês substituírem essas duas coisas aqui, vocês vão chegar na mesma integral que a gente resolveu antes. Quanto que era o valor do resultado da integral? Exatamente a mesma. Dê uma olhada aí quanto que deu a integral de circulação do H. 2π Hφ. Não precisa resolver de novo, tá? Deu a mesma integral. Porque o deslocamento diferencial e o H são os mesmos. Tá? Beleza. Agora, que é a integral de superfície dj produto escalar ds. Será que a gente precisa resolver essa integral para descobrir quanto que eu tenho de corrente encerrada? Se eu estou aqui do lado de fora, quanto que eu tenho de corrente encerrada dentro desse caminho? Tenho tudo isso? Tenho tudo isso de corrente. Quanto que vale essa corrente? E não precisa resolver nenhuma integral no segundo caso. A corrente encerrada é a própria corrente I. Alguém não conseguiu entender?
Conseguiu ver? Estou abraçando isso aqui. Posso dar um abraço maior, tá? Mas estou abraçando essa corrente que tem aqui no meio. Então, é I. Beleza? Vou igualar as duas expressões, então. Dois πρ Hφ é igual a I. Vou chegar à conclusão que o H vai ser igual a I dividido por 2 πρ no sentido de Φ. Tá? Descobrimos quanto que vale o campo magnético do lado de fora desse condutor, que é a expressão para o campo magnético devido a um fio retilíneo infinito, né? Que a gente já. I sobre 2 πrho no sentido de Φ. Agora sim, ó, cai com o inverso da distância. Porque agora eu estou me afastando da fonte de corrente. Por mais que eu aumente o meu caminho amperiano, ó, vou aumentando o caminho amperiano sem entrar dentro do segundo condutor, tá? Aqui dentro, ó, entre os dois condutores. Eu vou me afastando, a corrente continua a mesma. No primeiro caso, não. Quando eu me afastava, eu abraçava cada vez mais corrente. Aqui do lado de fora, não. Se eu me afasto, eu estou, de fato, me afastando da fonte de corrente. Então, o campo magnético cai com o inverso da distância. Certo? Beleza. Beleza. Agora a gente vai criar, então, um caminho amperiano, pessoal, dentro do segundo condutor. Aqui vai estar o nosso caminho amperiano agora, ó. Passando pelo ponto de interesse ali, ó. Oi. Não, ok. Não, eu estou analisando o caminho amperiano entre A e B. Tá? Mas a corrente que eu tenho encerrada no caminho amperiano é visual. Eu olho lá e vejo. Tem I preso dentro dela. Isso. É toda a corrente. Está encerrada. Fazendo análise entre A e B. Não quer dizer que os limites da integral vão começar de A e vão terminar em B. Não quer dizer isso. Analisando entre A e B. Bom, o caminho amperiano agora, pessoal, está dentro do condutor. Agora vai acontecer aquele problema de novo. Ó. Conforme eu coloco, eu abraço cada vez mais corrente. Concordam? Se eu estou bem aqui na borda, ó, se o caminho amperiano fosse desenhado bem aqui na borda, ó, quanto que eu teria de corrente encerrada? E no momento que eu e vou indo, quando eu estiver aqui no limite de corrente encerrada, será? E saindo e voltando, dá zero. Quando eu for desenhar aqui do lado de fora, estou abraçando toda a linha de transmissão. Eu tenho do plano e I entrando no plano. I menos I, zero. Então a corrente encerrada vai ser zero. Tá? Mas aqui dentro ela não é, porque eu estou abraçando só um pedacinho do condutor. Então o primeiro passo é descobrir quanto que eu tenho de densidade de corrente aqui dentro. Ó. Na verdade, a corrente, a gente vai escrever a densidade de corrente. Posso apagar aqui? Bom, então agora a gente vai fazer a análise de B menor ou igual a ρ menor que B mais T. A análise vai ser aqui agora. Tá? Ok. S6 mais T, né? T mais T.
Vamos lá. Quanto que vale o DL, pessoal? Quanto que vale o deslocamento diferencial aqui? Rho de φ. Mesma coisa de antes. Né? Agora o raio ele está aqui, ó. O raio. Rho, deslocamento normal de φ. Então vale Rho de φ no sentido de AφI. E o H? O H também, se eu em cima do caminho amperiano sempre, ele vai ser constante. E ele está circulando, usando a no sentido de AφI. Por isso que eu vou chamar de Hφ no sentido de AφI. dH produto escalar dL e resolver essa integral, vai dar o mesmo resultado da primeira que a gente resolveu. Porque são os mesmos elementos aí que estão sendo integrados. Que era 2π Rho Hφ. Bom, tenho que calcular a corrente encerrada. Agora não é visual a corrente encerrada. Por que não é tão visual, tão direto? Porque eu tenho I aqui, certo? Mais um pouquinho de corrente que está circulando por aqui, ó. Só por esse trecho. Concordam comigo? Toda a corrente do condutor interno, mais um pedacinho da corrente do condutor externo. Então a corrente encerrada, pessoal, toda a corrente do condutor interno, mais um pedaço da corrente do condutor externo. Então eu tenho que calcular integral de superfície dj produto escalar ds. Isso aqui é do condutor interno. E isso aqui é a corrente do condutor externo. Tenho que calcular quanto que vale essa corrente. Porque conforme eu vou me distanciando do eixo Z, cada vez eu vou abraçando mais corrente negativa. Tá? Então vamos lá, vamos definir quanto que vale o J. Considerando que é homogênea, pessoal, a distribuição de corrente. Ou seja, a corrente está igualmente distribuída ao longo de toda essa superfície, ó, do condutor externo. Então eu tenho um I dividido pela área do condutor externo. E essa corrente aponta para onde? Para onde a corrente está apontando? A Z? Olha a corrente do condutor externo. Menos a Z. Então, menos a Z. Beleza. Então, vai ficar menos I. Quanto que é a área do condutor externo? Quanto que vale essa área aqui, ó? Como que eu posso calcular essa área? Área externa menos a área interna. Então vai ser π que multiplica b mais t ao quadrado menos π que multiplica b ao quadrado. B ao quadrado. Tá? Então vai ser π que multiplica b mais t ao quadrado menos π que multiplica b ao quadrado. Aí, ó. Eu vou resolver esse produto aqui, tá? Vai ficar menos I. Ai, faltou a Z aqui. Menos I sobre. Dá para botar o π em evidência. Vai ficar b ao quadrado mais 2bt mais t ao quadrado.
B ao quadrado mais 2bt mais t ao quadrado menos b ao quadrado. No sentido de AZ. O que vai acontecer ali? Vai cortar os dois b ao quadrado. Vai cortar esse b ao quadrado com esse b ao quadrado. E eu vou chegar à conclusão que o j vai ser igual a menos i sobre t ao quadrado mais 2bt no sentido de AZ. Descobrir quanto que vale o j. Faltou? Com certeza. Aqui. Menos i sobre π t ao quadrado mais 2bt no sentido de AZ. Essa, então, é a densidade decorrente que eu tenho aqui no condutor externo. Simplesmente fiz a corrente I dividido pela área dele, nada demais. Tá? Corrente por área. Porque a gente está assumindo que a distribuição decorrente é 1. Ok. Já descobri quanto que vale a integral de circulação. Então, agora eu tenho que descobrir quanto que vale a corrente encerrada. Que é uma integral de superfície de J, produto escalar, ds. Quanto que vale o ds mesmo, pessoal? A areazinha infinitesimal aqui, ó, ou diferencial. Quanto que vale essa areazinha? Quanto que vale essa lateral? dρ. Essa aqui, ρ de φ. Então, a área é ρ dρ de φ no sentido de AZ. Mesma coisa de antes também. Beleza. Vou levar o ds e o j na integral. Vou levar o ds e o j na integral. Vamos ver o que vai acontecer. Corrente encerrada. Vai ser uma integral dupla. Vou botar mais para a esquerda aqui, senão não vai caber. Dupla de quê? Quando eu fizer AZ, produto escalar AZ, vai dar 1. Tá? Então, vai ficar menos... Já vou botar o menos aqui para o lado de fora. Menos I sobre π b ao quadrado mais 2bt t ao quadrado. Obrigado. T ao quadrado mais 2bt, que multiplica ρ de φ. ρ de φ. Beleza. Ah, tá faltando uma coisa. Corrente encerrada é igual a I menos isso aqui. É o que a gente tinha escrito lá, ó. I mais integral dj ds. Só que o j é negativo, então ficou menos a integral dupla ali, integral de superfície. Beleza. Integral vai... Pergunto para vocês. Para calcular essa segunda corrente... Aqui faltou o I, né? Não posso esquecer, ó. Mais I. Essa é a corrente encerrada, a corrente do condutor interno mais a corrente do condutor externo. O ρ vai de quanto a quanto? Isso, B até B mais T. Na verdade, não é até B mais T. É até um ρ, que é onde está a superfície gaussiana. A superfície gaussiana não, o caminho amperiano.
Tá? E o φ vai de 0 a 2π. Toda essa constante, ó, dá para tirar para fora da integral. Então, a corrente encerrada vai ser igual a I menos I sobre π t ao quadrado mais 2bt vezes b vezes φ de 0 a 2π. Vezes ρ ao quadrado dividido por 2, que vai de b até ρ, vezes o φ, que vai de 0 a 2π. Então, vamos lá. I menos I sobre π t ao quadrado mais 2bt vezes ρ ao quadrado por 2 menos b ao quadrado por 2. Limite superior menos limite inferior. Vezes 2π. Esse π com esses dois aqui dá para cortar com esse 2π. Tá? Vai ficar 2. Corta com aquele 2. O I dá para pôr em evidência. Então a gente vai chegar à conclusão. A corrente encerrada depois a gente vai testar essa expressão aí se está certa. Vai ser I que multiplica 1 menos ρ ao quadrado menos b ao quadrado sobre t ao quadrado mais 2bt. Vamos ver se esse negócio aqui está certo. Ou se faz algum sentido. Não, o π cortou aqui, ó. Botei o I em evidência. Tá? Bom, vamos ver se essa equação faz sentido. Se eu considero, ela só é válida aqui, ó. Só é válida nesse intervalo, ó. Raio B até raio B mais T. Se eu colocar o raio exatamente B na expressão, quanto que tem que dar a corrente encerrada? Ou seja, se eu trouxer a superfície não, caminho amperiano, que vício, né, de linguagem. Se eu pegar o caminho amperiano e diminuir ele até aqui, ó, quanto que eu tenho de corrente encerrada? Sem olhar para a expressão. I. Vamos fazer o teste. Se eu fizer ρ igual a B. Ó, se eu fizer ρ igual a B. Quanto que vai dar todo esse termo? Zero. Vai ficar b ao quadrado menos b ao quadrado, que vai dar zero. Corrente encerrada vai ser igual a I. Tá? E vamos pegar o caso extremo. No caso extremo, eu levo esse caminho amperiano até a borda externa. Quanto que eu estou abraçando de corrente aqui na borda externa? Caminho amperiano aqui fora. Tem I saindo e quanto voltando? Menos I voltando, né? Então, se eu fizer ρ igual a B mais T, a corrente encerrada, vamos ver quanto que vai dar. Se eu colocar B mais T aqui, ó, no ρ ao quadrado, vai ficar B ao quadrado mais 2bt mais T ao quadrado. Os B's ao quadrado vão se cortar. Vai cortar o B ao quadrado daqui com esse B ao quadrado. E o que vai sobrar aqui em cima? 2bt mais T ao quadrado. Acompanharam? Se eu botar B mais T aqui no ρ,
Vai ficar b ao quadrado mais 2bt mais t ao quadrado. Vai cortar então os dois b's ao quadrado. E vai ficar t ao quadrado mais 2bt aqui no numerador. 1 menos 1. Né? Porque vai cancelar o numerador com o denominador. E a corrente encerrada vai dar 0. Certo? Então essa expressão aí é válida para aquele intervalo ali. O que eu tenho que fazer agora? Tenho que igualar as duas expressões. Então eu tenho que igualar essa com... Já perdi. Com 2π ρ hφ, né? Então eu tenho que igualar toda essa encrenca aqui. E 1 menos o ao quadrado menos b ao quadrado sobre t ao quadrado mais 2bt. Isso aqui tem que ser igual a 2π ρ hφ. Vou isolar o hφ. O hφ, ou o h, no sentido de φ, vai ser I sobre 2π ρ que multiplica 1 menos o ao quadrado menos b ao quadrado sobre p ao quadrado mais 2bt. Isso aqui no sentido de φ. Então aqui está o h para esse segundo intervalo. Como é que o h aí decresce, pessoal? Só com o inverso da distância? Não. O h, ó, ele diminui conforme eu aumento a distância. Perfeito. Exato. Só que eu estou diminuindo a corrente também. Eu estou diminuindo duas coisas quando eu me afasto. Quando eu me afasto aqui, ó, estou me afastando dessa corrente I. Então, ó, o campo magnético cai com o inverso da distância, mas cada vez diminuindo o valor da corrente também. Porque eu vou abocanhando aqui correntes negativas, que vão ser subtraídas dessa corrente positiva. Portanto, eu tenho um decréscimo aqui, ó, quadrático também, ó. Conforme então eu aumento o ρ, eu aumento a distância, eu diminuo com o inverso e diminuo com o quadrado. Então cai bem rápido o campo magnético. Tá? E agora vamos fazer o cálculo para o lado de fora. É rápido aqui, tá? Tá terminando. Provas, pode me procurar aqui depois que terminar a aula, eu trouxe as provas aqui, ok? Então agora o nosso caminho amperiano está aqui do lado de fora, ó. Aqui está o caminho amperiano, ó, pessoal, do lado de fora dos dois condutores. Beleza, então agora eu vou analisar para ρ maior ou igual a B mais T. O dE é a mesma coisa, o H é a mesma coisa. Então, a integral de linha fechada dH, produto escalar dL, vai ser igual a 2π ρ hφ. Vocês acham que tem decorrente encerrada aqui quando eu estou analisando esse caminho amperiano? E ir voltando. Ir voltando. Então, I menos I, zero. Logo, pessoal, se vocês igualarem as expressões, vocês vão chegar à conclusão
e o H é igual a 0. Vou só fazer um gráfico aqui para representar esse comportamento do campo magnético. Se eu colocar aqui então ó, o H e aqui a distância ρ. Aqui eu tenho o H, módulo dele. E aqui eu tenho a distância ρ. Primeiro eu vou fazer então o ρ igual a A. Depois igual a B. Depois B mais T. Olhem na expressão aí, pessoal, como era o comportamento do campo magnético conforme eu me deslocava dentro do primeiro condutor. Como que era a expressão? Era I vezes ρ e A ao quadrado. Então, conforme eu me afastava, subia linear o campo magnético. E atingia um valor máximo de quanto? Coloquem A aí nessa expressão. No ρ, no lugar do ρ, coloquem A. A sobre 2π. I vezes A sobre 2π. Esse aqui é o valor máximo, então, do campo magnético. Certo? É I sobre 2πA. Porque é A ao quadrado no denominador, né? Então, corta o A de cima com o quadrado do A de baixo. Certo? Onde é que está a expressão? Não. Mas tem um A ao quadrado aqui embaixo. Beleza. Como era a expressão entre A e B, pessoal? Como era a expressão quando eu estava entre os dois condutores? Por gentileza, olhem aí no caderno. I sobre 2πρ. Então, conforme eu me afastava do condutor, até o B aqui, ó, o campo magnético decaía com o inverso da distância. E o valor mínimo obtido era I sobre 2πb. Certo? ρ igual a B. Esse é o valor mínimo. E aqui, pessoal, se vocês colocarem B aqui nessa expressão, ó, acreditem em mim, se vocês colocarem B aqui nessa expressão, o ponto tem que ser o mesmo. O resultado vai dar I sobre 2πb. Nessa expressão aqui também. E se vocês botarem B mais T, a gente já viu quanto que dá. O que acontecia com a corrente quando vocês botavam B mais T? A corrente ia a zero. A corrente encerrada ia a zero. Se vocês botarem B mais T aqui, ó, vai ficar 1 menos 1. Vai cortar o numerador com o denominador, vai dar 1. 1 menos 1. Então, quando vocês estão aqui em B mais T, ó, decai com o quadrado da distância mais com o quadrado lá com o inverso da distância mais com o quadrado da distância. E aqui do lado de fora do condutor, ó, nós não temos campo magnético. Essa é a principal vantagem de usar um cabo coaxial, pessoal. Se vocês têm um cabo coaxial e vocês tentarem medir o campo magnético aqui do lado de fora, o resultado dá zero. Porque o campo magnético gerado pelo condutor interno é contrabalanceado pelo campo magnético gerado pelo condutor externo. Então, o sinal que vocês estão transmitindo aqui nesse cabo coaxial não vai causar nenhuma interferência se tiver um outro cabo aqui do lado, coaxial ou não. Tanto faz. O sinal que está sendo transmitido por esse cabo não vai influenciar no outro. E vice-versa. O outro também não vai influenciar nesse. Tá? Por isso que a gente diz que o cabo é blindado, né? Ele tem uma espécie de blindagem do lado de fora, que é o retorno da corrente. A gente tem a corrente indo pelo condutor interno e a corrente voltando pelo condutor externo, de forma que do lado de fora do condutor nós não temos campo magnético. Perfeito?
não vai medir nada. Tá? Bom, aqui eu só tinha colocado o gráfico aqui na apresentação para vocês, a dedução não, a dedução a gente fez no quadro. E só recapitulando aí o que a gente viu na aula, ó, pessoal, a lei circuital de Ampère, que diz que a integral de circulação dH me dá a corrente envolvida. Perdão, me dá a corrente envolvida pelo caminho amperiano. Ok? E a gente viu essa mesma equação na sua forma pontual, que diz que o rotacional do H me dá a densidade da corrente elétrica, e essa aí é a terceira equação de Maxwell. Perfeito? Então a gente se vê semana que vem.